Bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira, lembrando de saída que a programação aqui da TV Comunitária é através da TV a cabo, canal 6 da NET e canal 13 da Oi, e também é acessível via internet, através do seguinte endereço: www.tvcbh.com.br, tvcbh.com.br. E hoje no Palavra Ética nós temos a grande alegria de entrevistar aqui o Dr. Livingston José Machado. Dr. Livingston, bem-vindo aqui ao Palavra Ética. Muito obrigado. Há muito tempo eu estava já pensando em convidar o Dr. Livingston para vir aqui. E Dr. Livingston é advogado, né? É juiz aposentado compulsoriamente pelo Tribunal de Justiça, ele vai nos explicar aqui. Dr. Livingston José Machado é também professor da PUC Minas, no curso de Direito, né, lecionando Direito Penal, Direito Processual, e já está com os manuscritos de um livro aí que está Sai Não Sai, que tem como título Abrindo a Caixa Preta, : A Justiça por Dentro. Dr. Livingston, vamos começar do começo. Você nasceu em Belo Horizonte? Sim, sou natural de Belo Horizonte. O tempo aqui é pequeno, mas você já é bastante conhecido e reconhecido, mas para quem vai nos acompanhar aqui pela TV comunitária, pela internet posteriormente, né, também, alguns traços, algumas coisas importantes assim da sua infância, da sua adolescência, por que você resolveu estudar Direito, se tornar um juiz e abraçar a luta por justiça, conforme você vem testemunhando na sua ação. Bom, na prática, eu nunca tive um projeto para ser juiz quando da infância. Venho de uma família humilde, o meu avô, por parte de minha mãe, era carroceiro, trabalhava com ferro velho na época. Vieram da cidade próxima aqui, Jeceaba, sem lugar para morar. Na época receberam do então prefeito de Belo Horizonte autorização para morar naquela antiga jardineira que estava abandonada. Eles moraram ali. E seu avô? Isso, meu avô e minha avó, maternos. Meu pai era radiotelegrafista, na época da comunicação feita por radiotelegrafia, também de família pobre do interior. O pai e mãe deles eram agricultores numa cidade chamada Iguatama, um distritozinho chamado Garças de Minas, onde eu passei a minha infância. Aqui em Belo Horizonte, onde eu nasci, e conhecendo um pouco do interior, da vida rural. Comecei a valorizar a educação. Meu pai sempre, mesmo nas dificuldades econômicas, diz: olha, a única coisa que eu posso deixar para os meus filhos é a educação e a cultura. E se esforçaram, meu pai e minha mãe, para que pudéssemos ter, eu e meus 5 irmãos, uns 3 homens e 3 mulheres, sempre tivemos todo o cuidado com essa educação. Isso foi despertando em cada um de nós o interesse por não decepcioná-los, né, e não deixar de cumprir com aquela confiança que eles depositavam em nós. Fiz o meu primeiro grau. À época existia ainda do primeiro para o segundo grau uma fase intermediária que era chamada de admissão. Escola pública? Escola pública. O valor da educação era da escola pública. Você tinha que estudar e se preparar para a escola pública. As escolas particulares não eram tão bem reconhecidas quanto era o ensino público, para ver como é que houve uma inversão de valores daquela época para os dias de hoje. E fiz o meu curso técnico, o curso técnico em eletrônica, já numa escola particular no segundo grau, mas o meu pai concluiu o curso dele de Direito, com todas as dificuldades também, e também, por exemplo, eu comecei a me interessar por essa área de conhecimento. Fiz um concurso, à época, pela Polícia Civil, na época de detetive, fui aprovado e comecei a lidar na apuração de crimes, de infrações penais, e vendo, ainda na época do regime ditatorial militar, vendo a forma com que o Estado sempre tratou as pessoas menos favorecidas. Isso aguçou ainda mais, além do exemplo do meu pai, a curiosidade por aprender e conhecer um pouco dessa estrutura jurídica que hoje lido com ela. E se tornou juiz quando? Em 1992, eu já havia concluído o curso de graduação, já havia feito concurso
para membro do Ministério Público, fui promotor de justiça também, durante quase 5 anos. E, à época, o salário, os vencimentos do promotor de justiça eram muito pequenos em relação ao salário da magistratura. Teve oportunidade que eu recebia, nos meus vencimentos, 20% que recebia um juiz, e quase com a mesma responsabilidade do magistrado. Eu era promotor na cidade de Inhapim, próximo a Caratinga, entre o Governador Valadares e Caratinga, e ali, então, surgiu a inscrição para o concurso de magistratura. Fiz a minha inscrição e só 2 anos depois da inscrição é que o tribunal convocou os inscritos para fazer a prova. Quando fiz a prova, quando fiz o concurso para a magistratura, já havia o Ministério Público conseguido a equiparação salarial. O promotor ganhava o mesmo que ganhava um juiz. Eu já estava em Contagem, meu pai sofreu um AVC e necessitou que eu estivesse mais próximo a ele. Em razão disso, eu recusei então a nomeação imediata para o concurso da magistratura e pedi que fosse adiada a minha nomeação. Só 2 anos depois, quando assumiu a presidência do Tribunal de Justiça um ex-professor da PUC, o desembargador Márcio Aristeu Monteiro de Barros, um magistrado exemplar, né, que eu tive não só como professor, mas como exemplo na magistratura, e que me chamou e falou: olha, nós precisamos de você na magistratura. E foi então quando eu optei, decidi por assumir em 1995, em maio de 1995, o cargo de juiz, sendo designado para a cidade de Mateus Leme, a comarca próxima aqui de Belo Horizonte. E de Mateus Leme veio para Contagem. Isso. Eu permaneci durante 10 anos em Mateus Leme. Nesse tempo, respondendo por algumas outras cidades, como Betim, Contagem, Vara da Infância, Santa Luzia, Divinópolis. Quando eu fui designado para a comarca de Mateus Leme, o presidente então do tribunal, no seu discurso, diz: olha, você está sendo designado só para aquela comarca, porque é uma comarca complicada de se lidar, e tinha à época, por absurdo que pareça, quase 1.200 processos. Isso era um número gigantesco de processos para a época. E com menos de um ano, esse número de processos foi reduzido para 600. Né? Com essa situação, o tribunal começou a me designar para responder por outras comarcas. Durante os 10 anos que respondi pela comarca de Mateus Leme, eu respondi também por outras, inclusive Contagem. Dr. Livingston, há 9 anos atrás, 2005, se não me falha a memória, você protagonizou um acontecimento raro no nosso país, no seio do judiciário, que você, enquanto juiz responsável pela vara de execuções criminais de Contagem, você parece que mandou libertar quase 50 presos, porque estavam submetidos a situações degradantes. Na época, o então governador de Minas, Aécio Neves, agora candidato aí no segundo turno a presidente, chegou a, parece que, chamar de louco. Sim. Parece que pressionou a cúpula do Tribunal de Justiça para que te processasse. E, se não me engano, parece que você foi reprimido barbaramente, né, pelo tribunal, pela imprensa, e aí foi aposentado compulsoriamente. Foi isso mesmo? Foi. Refresque Exatamente a nossa memória, e para quem nos assiste aí, o que é que aconteceu? Inclusive, isso é pano de fundo, assim, substrato de que está nesse livro que está no prelo, Abrindo a Caixa Preta, a Justiça por Dentro? Sim. Boa parte dos relatos estão nesse livro, sim. Então, o nosso tempo é pequeno aqui, mas conta para nós lá. O que aconteceu. Em 2005, em maio de 2005, fui promovido então da comarca de Mateus Leme para a vara de execuções criminais da comarca de Contagem. Fui ser titular lá, onde eu já havia, anos atrás, iniciado a título experimental pelo Tribunal de Justiça a experiência daquele trabalho ali em Contagem. Quando cheguei em Contagem, nós tínhamos uma situação complicada na execução penal, decorrente de uma política que o então governo do Estado, o governador Aécio Neves à época... Isso em 2005, né? Isso em 2005, início de 2005. Havia implementado, dizendo que as delegacias de polícia de Belo Horizonte não seriam mais unidades carcerárias, não abrigariam mais presos. Há muitos anos atrás, a delegacia de furto e roubos era problemática, os distritos policiais eram problemáticos, exatamente em razão dessa atividade que era de custódia dos presos que estavam ali recolhidos. E o motivo principal é a ausência, ou cadeias superlotadas, e os presos ficavam nas delegacias? Era isso? Não tinha, como hoje ainda não tem, uma política penitenciária adequada para o nosso sistema.
Hoje, uma das bandeiras que o então candidato pelo PSDB, quando à época governador do Estado, ostenta é a redução da minoridade penal, né, dizendo que isso vai ser uma bandeira, um marco para se combater a criminalidade. Engano, lê do engano, né? Nós não temos hoje lugar para dar efetividade às sentenças penais condenatórias dos que são hoje condenados. Imagine se houver uma redução da minoridade penal, o número de adolescentes em conflito com a lei é significativamente grande, talvez se aproxime do número de criminosos hoje condenados. Nós vamos simplesmente dobrar a necessidade de prisão e sem a capacidade de dobrar a oferta de vagas. E outra coisa que não se leva em conta é que prisão ou presídio sem um projeto educacional, sem uma proposta de ressocialização, é um tiro no pé. O direito penal, todo o direito tem como finalidade prevenir a ação criminosa. E nós temos experimentado a cada ano que passa, quanto mais rigorosas são as sanções, quanto mais rigorosas são as penas, quanto maior é o número de condenados, o efeito que nós temos é de aumento da criminalidade e não de diminuição. Nós estamos usando a força para produzir criminalidade. Tem um autor que eu gosto muito de citar, já falecido nos anos 59, 1959, mas quem lê essa obra pode ver a atualidade dela. Ele era jornalista e foi magistrado também, cassado na época pela ditadura do Vargas, chamado Arruda Campos. O título do livro é A Justiça a Serviço do Crime. Essa ineficiência da justiça, essa ineficiência do direito penal, como tem sido pensado, em vez de combater, ao contrário de combater o crime, estimula e incentiva a prática criminosa. A sensação de impunidade não é pela ausência de dispositivos legais, é pela falta de estrutura para sua aplicação. E isso eu verifiquei lá em 2005, quando, em Contagem, quando recebi uma vara de execuções penais, com uma unidade prisional abarrotada de presos provisórios, que é a penitenciária Superlotação. Superlotação, porque o governo de Minas havia esvaziado as cadeias de Belo Horizonte, para mostrar que a segurança pública em Minas Gerais era efetiva. O cartão de visita era Belo Horizonte. As delegacias estavam empurrar esvaziadas. Os presos para Contagem. Só que você não bate com a varinha de condão e faz com que esses presos desapareçam. Colocaram nas circunscrições, nas comarcas vizinhas de Belo Horizonte. Contagem foi uma que recebeu. A penitenciária Nelson Hungria tinha lá 158 presos provisórios. Enquanto isso, as 6 unidades prisionais, que eram delegacias de polícia em Contagem, cada uma tinha 150, 160 presos condenados, um espaço que cabia 8, 9, 10 no máximo. Então, mais de 10 vezes mais a capacidade. Muito maior que a capacidade. Celas superlotadas. Celas superlotadas, doenças sendo transmitidas entre eles e entre os visitantes. Sorte nossa que nós não tínhamos naquela época o ebola nas delegacias, que é esse terror que nós vivemos hoje na saúde. Se tivéssemos, nós estaríamos vivendo uma situação de caos. Situação degradante, desumana. Desumana, sem a mínima condição de sobrevivência, não só dos que estavam ali presos, mas dos que tinham contato com ele. Os policiais, os familiares, os juízes, os advogados, porque esses presos tinham que sair da delegacia e ao fórum para que pudessem ser ouvidos e fazer as audiências. O risco de contágio chegou a tal ponto que não mais se fazia audiências pelo risco de contágio das pessoas que estivessem em contato com aqueles presos. Além da dignidade daqueles presos que lá estavam, o risco para quem estava do lado de fora. Doutor Livingston, a prosa está boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, nós vamos continuar essa prosa daqui a pouquinho. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando o Dr. Livingston José Machado, que é advogado, né, professor da PUC Minas no curso de Direito, nas áreas de Direito Penal, Direito Processual, é juiz aposentado compulsoriamente pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, porque ele agiu de forma ética e pagou caro por isso. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar entrevistando aqui o Dr. Livingston. Espere aí. E que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua.
Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Olá, estamos de volta aqui na Palavra Ética, na TV Comunitária de Belo Horizonte, iniciando o segundo bloco do nosso programa. Hoje nós estamos entrevistando o doutor e professor Livingston José Machado, que é advogado, professor da PUC Minas, professor do curso de Direito, professor nas áreas de Direito Penal, Direito Processual, é juiz aposentado compulsoriamente pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Livingston, no final do primeiro bloco, você estava contando para nós o que foi que aconteceu quando você era juiz lá em Contagem, né, que fez você determinar a libertação de dezenas de presos antes deles cumprirem total da pena deles. Sim, então vamos lá. Essa situação caótica que encontrei lá nos presídios exigiram então do juiz responsável por isso. Superlotação, com as condições desumanas. Superlotação das unidades prisionais, falta de condição de saúde, de sobrevivência das pessoas que estavam recolhidas ali. Era uma pena de morte que estavam condenados a ela lenta, uma pena de morte lenta. Diz a lei de execução penal, que é a base, a referência que tem o juiz, que é do juiz a tarefa de interditar os presídios, locais que não estão em condições adequadas para cumprir meio de pena. Eu determinei, então, no exercício da minha função, a instalação do procedimento adequado para isso, a requerimento do Ministério Público na época. A conclusão daquele procedimento foi exatamente a interdição das unidades prisionais que não apresentavam condições de abrigar qualquer pessoa, seja pela superlotação, seja pelas condições físicas do local. Em razão da propaganda política que o então governo fazia, houve uma pressão. O governador Aécio Neves. Governador Aécio Neves. E o vice-governador era o e o Anastasia era secretário de Defesa Social e Administração, quem tinha o poder do dinheiro. Essa atitude lá desagradou, então, o governo da época, porquanto a propaganda que fazia era de que Minas Gerais tinha segurança, que Minas Gerais a segurança era uma preocupação, era uma prioridade. E, de fato, isso não passava de uma propaganda, não passava de um cartão de visita. Você estava mostrando a contradição, né? Sem nenhuma conotação política, porque nunca fui político e nunca tive pretensão política nenhuma, mas a realidade que me foi apresentada foi exigindo do juiz uma atitude, porque caso alguém falecesse, ou caso algum desastre acontecesse ali, a responsabilidade era do juiz. Como algum tempo aconteceu em Rio Piracicaba, aqui próximo, onde os juízes foram responsabilizados por isso, como aconteceu em Ponte Nova, quando ocorreu os incêndios. Presos foram queimados, né? Presos foram queimados, estavam ali irregularmente, ou quando não deveriam estar. Então eu não quis assumir, eu não podia assumir de forma irresponsável a custódia daqueles presos em condições contrárias à lei. Em razão disso, determinei a suspensão da execução da pena daqueles que estavam obrigados naqueles locais inadequados. Isso fui fazendo em relação a cada uma das unidades prisionais. Quantos foram mesmo, você lembra? Foram 16 de uma decisão, de um procedimento, de uma unidade prisional, foram 39 da outra e 7 de uma outra unidade prisional. Foram 3 decisões Todos foram separadas. libertados? Na verdade, só foram libertados 7. O Estado, então, numa manobra, numa artimanha junto ao Tribunal de Justiça, num plantão de final de semana, conseguiu lá uma liminar para suspender os efeitos da decisão que havia tomado. Suspensa essa decisão, não foi cumprida a alvará de soltura. Foi suspendido por desembargadores, hein? Por um desembargador, hoje já aposentado, chamado Paulo César Dias.
vamos deixar, no livro eu falo a respeito desse desembargador e da forma com que ele exerceu a magistratura, mas aqui, em razão do tempo, vamos deixar isso para outra oportunidade. Em razão disso, só os 7 foram presos, só os presos condenados tiveram a execução suspensa e foram colocados em liberdade. À época, o governo do Estado montou quase que operação de guerra sobre o Fórum de Contagem. Circulava o helicóptero da Polícia Militar, homens da Polícia Militar com aquela roupa descaracterizada, com fuzil, cachorro na porta do fórum, como se aquilo passasse uma sensação de segurança para a coletividade. Queria se mostrar a existência de uma política de segurança pública que de fato não existiu. Era fachada, como é até hoje, é a fachada. Essa decisão, então, essas decisões levaram ao Tribunal de Justiça a instaurar um processo administrativo contra mim, por exigência do governo do Estado. O corregedor, à época, era o desembargador Rony Oliveira, havia sido meu professor também no curso de graduação, e certa ocasião eu ouvi dele mesmo a seguinte expressão: eu falei, eu não aguentava mais, eram 4, 5 ligações do governo do Estado para o meu gabinete pedindo o afastamento do juiz. Na representação que ele fez contra a minha pessoa, ele diz, olha, trata-se de juiz honesto, operoso, trabalhador, mas que nesse caso a corregedoria não tem outra postura. Qual o caso? As decisões que tomei contrariavam os interesses políticos do então governador do Estado, hoje candidato à presidência da República. Aécio Neves. Aécio Neves. A informação que tive depois de servidores lá da própria secretaria, do próprio executivo, foi de que a condição para que houvesse dotação orçamentária suplementar ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a construção da nova sede do tribunal. À época havia também sido encerradas as atividades do antigo Tribunal de Alçada e havia necessidade de unificação do tribunal. Como não havia dotação orçamentária na lei do orçamento, dependia do Executivo passar essa dotação complementar. E a condição para essa liberação de verba foi, à época, o meu afastamento. Então, eu costumo me comparar, grotescamente, claro, o Tribunal de Justiça, a figura de Judas, quando vendeu o seu mestre, né, para que fosse crucificado lá pelo Império Romano. Dr. Livingston, e é isso que está no livro, os manuscritos no livro, que já está no prelo aí, que você está na iminência de editar, Abrindo a Caixa Preta, a Justiça por Dentro? Tudo isso está relatado lá, em detalhes, com maior riqueza de detalhes. Com documentos, com matérias jornalísticas, com informações da imprensa, tudo isso está relatado lá. Já se passaram 9 anos. Por que o livro não saiu ainda? Eu não posso agir de forma irresponsável, né, com aqueles que confiam o interesse das suas causas, como o senhor mesmo disse, eu sou hoje advogado, e muitas pessoas confiam a defesa do direito, que eles entendem, à minha pessoa. E a publicação dessa obra vai mostrar muitas das mazelas do judiciário, que existiam à época, que continuam existindo hoje, algumas em situação até mais grave que existia à época. E isso traria uma certa indisposição com a minha atividade profissional e colocando em risco os interesses dos meus clientes. Então, em razão disso, apesar do livro estar pronto, por cautela... Postergada a publicação. Isso. Dr. Livingston, é fato mesmo que o Aécio Neves referiu a você como louco? Sim. Eu estava numa entrevista na TV Alterosa, logo nos acontecimentos, por volta do meio-dia, 1h, aquele jornal que ocorre por volta da hora do almoço, e ele estava voltando das obras da cidade administrativa. E uma repórter da Rádio Itatiaia trouxe o meu nome e falou, olha, o senhor está falando de segurança, fala que vai ser feita, Minas é um estado seguro, mas o juiz lá de Contagem está dizendo que não pode manter os presos porque não tem local adequado para isso. E ele então se dirigiu à minha pessoa e falou, esse senhor é um irresponsável, né? Ele presta um desserviço à comunidade, é um louco eu fazer isso. Dr. Livingston, para ficar bem claro aqui, ver se eu entendi bem, a lei de execuções penais diz que você deve retirar do preso apenas a liberdade de ir e vir? Os outros direitos têm que ficar valendo, respeitados? Mais ou menos. Né? Dignidade humana, integridade física, psicológica, isso tudo? A nossa Constituição e a Lei de Execução Penal diz que o preso não pode sofrer cerceamento de direito além daqueles que a sentença menciona. Então, se a sentença só privou da liberdade,
Se a sentença privou, por exemplo, dos direitos políticos enquanto está cumprindo a pena, se a sentença o obriga a cumprir alguma tarefa, alguma prestação de serviço ou de exercer algum direito, como, por exemplo, nos crimes de trânsito, conduzir veículo automotor, só isso pode ser limitado à execução da pena. Não posso ir além do que consta da sentença condenatória. Isso a gente chama de desvio de execução. É uma ilegalidade, é um crime, inclusive, tal qual aquele que recebeu uma sanção do Estado. Doutor Livingston, no imaginário comum, assim, parece que tem muita gente que pensa que preso é para ser castigado, né? Desde que esse preso não seja um parente meu, desde que esse preso não seja o meu irmão, não seja o meu tio, não seja alguém que está próximo a mim. Quando essa sensação se aproxima de nós, nós achamos que a lei é injusta, nós achamos que o Estado tem que ser mais brando. Nós nos colocamos como, quando falamos de segurança pública, como separados da sociedade, como se fossem alienígenas. É uma hipocrisia. A ideia de nos colocarmos no lugar do outro, nós não conseguimos ainda pensar como sociedade, como pessoas integrantes dessa sociedade. É preciso repensar essa postura nossa, essa cobrança de ética, essa cobrança de uma postura escorreita do outro, tem que partir de mim. Eu só posso exigir que o outro seja correto, que o outro possa agir com ética quando eu, me olhando no espelho, digo, assim eu agiria da mesma forma. Aqui eu estou sendo ético, aqui eu estou sendo honesto. Se eu não sou honesto comigo mesmo, se eu não sou honesto no trato com você, eu não posso exigir que você tenha um comportamento comigo diferente. Ética ou honestidade exige reciprocidade. Exatamente. Doutor Livingston, nós estamos no país no meio de um mar de injustiças, né? Injustiça agrária, injustiça ambiental, injustiça social, injustiça urbana, a violência campeia, mais de 50 mil pessoas assassinadas a cada ano, principalmente a juventude, pobres, negros. E eu vejo assim que na sociedade destacam-se basicamente dois paradigmas para tentar resolver. Tem muita gente, e parece que a maioria dos projetos de lei que estão em discussão no Congresso Nacional acreditam que para ter mais paz e segurança pública tem que endurecer, aumentar penas, braço firme, prender, torturar e tal. E outro paradigma parece que diz, olha, isso é lei do engano, tem que mexer nas causas, por educação, cultura, esporte, sociabilidade, não os vírus do individualismo, do consumismo. E você, que com essa sua história, né, grande experiência como juiz e tendo pagado preço forte por agir de forma ética, nosso tempo está pequenininho, mas eu queria ver uma palavrinha sobre essa questão. São dois movimentos que existem no direito. Um chamado movimento da lei e da ordem, que acha que através do rigor da lei nós vamos estabelecer a ordem, vamos estabelecer a paz social, nós vamos estabelecer uma tranquilidade na vida em sociedade. O outro que diz que o direito só deve atuar quando for imprescindível. Esse outro movimento me parece mais adequado à nossa realidade. O direito é a última razão, o último recurso. Existem outras tantas formas de solução de conflitos, existem tantas outras formas que devem ser priorizadas. Não se resolve o problema da economia com lei, não se resolve o problema da fome com lei, não se resolve o problema da segurança com lei, mas se resolve com orientação, com educação, com formação humana. Não é por acaso que a nossa Constituição elenca a dignidade da pessoa humana como pilar, como base dessa estrutura jurídica, social e administrativa do Estado brasileiro, chamado Estado Democrático de Direito. Doutor Livingston, o nosso tempo, infelizmente, esvaiu-se. Eu já vou deixar de público aqui o convite para você voltar aqui para a gente continuar essa prosa, né? Obrigadão. Nós entrevistamos hoje aqui no Palavra Ética o doutor Livingston José Machado, advogado, juiz aposentado compulsoriamente pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, professor da PUC Minas. Obrigado a você que nos honra com a sua atenção e até o próximo Palavra Ética.